Módulo 3. Administração. Programa 8. O controle da produção. A empresa pode produzir 1.000 unidades em uma semana, 10.000 unidades, ela precisa saber responder essas perguntas. E para isso existem controles muito estritos do sistema de produção. As empresas sabem quanto tempo elas levam para produzir uma unidade de cada produto. E até quanto tempo leva cada fase da produção. E não é só o tempo de produção ou a quantidade que precisa ser controlada. Eu também preciso saber como eu estou produzindo, se o meu processo de produção tem qualidade. Controlar o processo de produção faz com que eu elimine erros, imperfeições e possa melhorar cada vez mais o meu processo produtivo. Na hora de construir um avião, esse é o máximo que a maioria das pessoas, e eu me incluo nessa maioria, conseguem fazer. Mas uma empresa brasileira está desafiando o mercado, fabricando aviões supermodernos e vendendo para o mundo todo. Não é nem preciso dizer que controle é uma das palavras-chave no sucesso dessa empresa. Vamos conferir como é que isso tudo funciona. O senhor tem controle de tudo na sua vida? Sim. Não com planilha certinho, datas, assim, a gente não consegue controlar, né? O que não pode fugir do controle de jeito nenhum? Você não pode gastar mais do que você ganha, né? Cabeça da pessoa, né? A mente. A parte financeira, planejamento familiar. É um problema ter aspectos da sua vida descontrolados? É um problema, porque às vezes chega a influenciar aqui dentro, né? Tem alguma coisa na sua vida que você gostaria de controlar melhor? Com certeza o dinheiro. Questão de horários, tanto para comer, para dormir, para estudar. Eu acho que o planejamento é a arma de tudo. Você tendo um bom planejamento da sua vida, você consegue muito mais coisas, conquistar muito mais coisas. Quanto tempo leva para ela ser fabricada? Esta aeronave é o maior modelo em produção da empresa, é o modelo 170 e 190, tem um ciclo de produção médio estimado em 4 meses. O que pode causar atrasos na linha de produção? O conceito básico de um sistema de manufatura é você planejar os recursos, dimensionar os recursos todos como mão de obra, materiais e instalações, de tal maneira a cumprir com os planos de produção. Quando você tem a falta de recursos na produção, pessoas na produção, pode acarretar atraso na entrega dos aviões. E um atraso para a empresa, o que significa? O atraso para a empresa ele tem 2 aspectos. Um aspecto é a imagem da empresa perante o cliente, um compromisso perante o cliente, e a questão de multa contratual, que do ponto de vista financeiro é severo para a empresa. Como é que vocês controlam o processo de produção para não aconteçam os atrasos? Para que não ocorram atrasos, a empresa ela deve investir em quatro aspectos básicos: planejamento, a definição dos processos com responsabilidades e papéis, capacitação das pessoas, treinamento e sistemas computacionais que adequem e ajudem a controlar o fluxo produtivo. Com quantas peças um avião desse é fabricado? Um avião desse porte aqui, 50.000 itens diferentes. Tá? Lógico que cada item tem uma quantidade determinada que vai no avião, mas isso é uma ordem de grandeza. Então, ou seja, entre as peças pequenininhas e as peças grandes, são 50.000 itens. Exatamente. Isso aí depende da maneira que você conta também. Por exemplo, o motor, estou contando como um item, mas para o fabricante dele são outros milhares de itens diferentes, tá certo? Como é que você faz para guardar todos esses itens aqui na fábrica? Para armazenar esse material todo, a gente tem áreas específicas, tá certo? Que elas são, inclusive, de acordo com a característica de cada peça, né? Então, os estoques de material, eles são controlados pela nossa área de logística e armazena e disponibiliza conforme a necessidade para a produção. Quantas dessas peças são feitas no Brasil? Então, a gente importa matéria-prima, como alumínio, aço, material composto, né? Fibra de carbono, fibra de vidro, e com esse material a gente fabrica peças aqui. Está precisando de algum material para fabricar o avião.
Quanto tempo demora para chegar isso de fora? O tempo que demora para a gente obter o material, ele depende de uma série de ciclos pequenos. Então, dentro desse ciclo, a gente pode citar o ciclo de fabricação pelo fornecedor, o transporte até o modal que vai ser utilizado, depois a importação, que é via aérea ou via marítima, o desembaraço alfandegário, depois o transporte até a nossa empresa, aí o material está disponível. Dependendo do material e da região, isso pode levar de algumas semanas até alguns meses. Se faltar algum material, isso aí pode prejudicar a produção, mas para isso a gente tem sistemas computacionais desenvolvidos para esse tipo de controle, de planejamento, que evitam a falta. Além disso, o estoque é outro componente importante desse processo de evitar a falta de material. Como é que você faz com o manuseio desse estoque? O sistema de planejamento de materiais, ele é conhecido no mercado como MRP, e ele calcula quais os materiais serão necessários para a montagem, né? Ele usa o nosso plano de produção. Além do plano de produção, a gente tem uma outra informação que é quais os componentes que vão no avião, e ele compara isso com a nossa posição de estoque. A diferença é o que a gente precisa comprar. É importante deixar muito material estocado? À medida que você tem o material do estoque, você evita qualquer tipo de imprevisto. No nosso caso, ele flexibiliza bastante a nossa produção e permite que a gente tenha prazos de entrega melhores. Por outro lado, sempre que você tem material em estoque, você tem o capital imobilizado. Além do capital imobilizado, você precisa ter gente e lugar para armazenar. Então, o estoque ele representa um custo. Isso aí precisa ser sempre bem balanceado. Quantas peças em estoque você tem aqui hoje? Nós temos vários tipos de estoque. Tá certo? O estoque de peças, pode dar uma ordem de grandeza, 200 mil itens diferentes, tá? Para ter uma ordem de grandeza. Só que a gente tem, isso é de peça para ser montada no avião, mas a gente tem também as peças que estão em processo de fabricação. É um outro tipo de estoque. Tá certo? Até as montagens são consideradas estoques enquanto o produto não está acabado e disponibilizado para o cliente. Uma empresa tem muitos recursos que ela precisa disponibilizar para uma produção. Ela tem gastos com salários do pessoal, energia, taxas, aluguel. Então, o tempo que esses recursos estão disponíveis para produzir alguma coisa representam custos. Por isso, quanto mais rápido eu produzir alguma coisa, menos custos eu vou ter. É por isso que as empresas tentam produzir cada vez em menos tempo. Quanto mais rápido eu consigo produzir alguma coisa, mais barata essa produção fica. Mas não é só o tempo e a rapidez de produção. Também é preciso trabalhar com eficiência, evitando desperdícios. Por exemplo, se um operário estraga uma peça a cada 10 que ele usar, ou mesmo, por exemplo, numa obra, numa construção civil, quantas vezes um pintor pinta uma parede e o arquiteto pede para refazer aquela pintura. Tudo isso são desperdícios que precisam ser evitados tentando produzir com o máximo de eficiência. Telecurso Tec, um programa de educação da Fundação Roberto Marinho e do Governo do Estado de São Paulo.